Olá, seja bem-vindo à aula número 9 de Língua Portuguesa para o 4º ano. Eu sou a professora Cristiane Lopucci e estou super contente por estar com você. Espero que você esteja se cuidando da saúde das pessoas que estão com você também em casa. Lembrando de lavar as mãos e de ficar em casa sempre que possível. Vamos para a nossa aula hoje? Então, você vai precisar pegar o seu material. Lembrar sempre de pegar o lápis, o caderno, a borracha. Acho que hoje você já está organizado, não tá? Já está pegando aquele ritmo de aula dentro de casa e já está deixando tudo organizado. E isso é muito bom, isso faz bem para você. Mas a gente também precisa se organizar. Lembra que a professora sempre fala? A aula vai começar, a gente fica um pouquinho agitado. Então, organiza o teu espaço, respira tranquilamente e se prepara para a aula de língua portuguesa. Para começar, abre o seu caderno, anota a data de hoje, anota lá aula 9 e língua portuguesa. Você vai ter um tempinho para isso. Eu vou ficar aqui aguardando. Prontinho, tudo registrado, com capricho, com atenção. Vamos relembrar um pouquinho da última aula. Lembra que eu tinha deixado uma pequena tarefinha, que era para você prestar atenção às conversas que tem quando você usasse aquela regra que nós trabalhamos e escrever uma frase que você fala lá no seu caderno. Qual que foi a regra que nós trabalhamos? Você lembra ainda? Eu lembro, nem esqueci mais. Que quando usamos uma frase e ela se refere a alguma coisa que já aconteceu e tem mais de uma pessoa ou objeto naquela frase, quando eu falo eles ou elas, eu uso E quando se refere a alguma coisa que vai acontecer e tem eles ou elas, né, se refere a eles ou elas na frase, eu vou usar ão. Você registrou a tua frase? Eu fiquei prestando atenção às minhas conversas e percebi que eu uso isso bastante na minha fala. O bacana é que agora a gente consegue registrar também certinho. E para hoje, nós vamos retomar aqueles 2 textos que nós já estudamos. Você lembra quais eles são? Olha lá. Primeiro, o texto 1, que é do livro Como Fazíamos Sem. Vocês lembram que nós olhamos lá, como que fazíamos sem a internet? Foi o texto lá da nossa primeira aula que a Bárbara Soalheiro escreveu. E na aula passada, nós vimos curiosidades sobre os meios de comunicação. Hoje, nós vamos fazer uma atividade para relembrar os 2 textos. Será que a gente vai conseguir saber o que é referente a um texto e o que é referente ao outro? Fique calma, nós vamos fazer juntos e eu tenho certeza que você vai gostar da atividade. Olha lá como vai acontecer. Então, o que a professora vai fazer hoje junto com você? Nós vamos ler alguns trechinhos, observar algumas imagens e vamos juntos pensar. Será que isso se refere ao texto 1, que é como fazíamos sem a internet? Ou é referente ao texto 2,
que eram sobre as curiosidades, sobre os meios de comunicação. Professora, preciso anotar no meu caderno? Olha a resposta. Não. O que você precisa fazer é acompanhar com o seu pensamento. O seu pensamento tem que estar sempre em movimento. Você tem que estar participando. Se você estiver assistindo e quiser ir respondendo por aí, vai ser muito bom. É desse jeito que a aula tem que acontecer. Vamos lá? Então, a primeira informação. Traz informações sobre os meios de comunicação. Qual texto será que era? O texto Como Fazíamos Sem a Internet ou as curiosidades sobre os meios de comunicação? Olha lá as pistas. Traz informações sobre os meios de comunicação. Então esse aqui é do texto 2. Eu vou encaixar ali que eu já deixei, olha, ali para ficar bem fácil para a gente. Agora eu vou pegar outra informação. Traz informações sobre a invenção da internet. Qual dos dois textos que falou sobre a invenção da internet? Tá lembrando? Texto 1. Como fazíamos sem a internet. Deixar bem bacana para você poder olhar bem bonitinho daí. Agora, olha só. Qual dos dois textos que era escrito por parágrafos e cada parágrafo falava sobre um assunto bem específico, sobre livro, blog, profissões, plágio e comunicação. Lembrou? Você tem até registrado no teu caderno. Dá até para voltar e consultar se você estiver um pouco confuso. Mas foi o texto número 1. Esse mesmo, Como Fazíamos Sem a Internet. E agora, outra informação. Qual dos dois textos também foi escrito por parágrafos, mas eram parágrafos praticamente juntos e pequenos textos que começavam assim? Você sabia que? Textos que instigavam a nossa curiosidade. Lembrou? É o texto número 2 das curiosidades. Esse mesmo, você tá esperto, né? Tô vendo tudo daqui. Pronto. Qual dos dois textos agora vai ficar um pouquinho mais difícil? Ó, presta atenção. Que falava assim: a invenção da internet também foi responsável pelo fim de várias profissões. Nas redações de jornais, por exemplo, um emprego comum era o de arquivista. Sua função era recortar as notícias publicadas em todos os jornais do dia e separá-las por tema. Lembrou? Qual dos dois textos que falou sobre isso? Para mim tá fresquinho aqui, foi um que falou sobre as profissões. Foi o texto número 1, Como Fazíamos Sem a Internet. Boa! E agora? Qual dos dois textos que falou o seguinte trecho? O telefone possibilitou enviar a voz humana através de uma linha telefônica. Antigamente, os telefones não contavam com a operação de discagem. Esse aqui falou uma curiosidade pra gente, vocês lembram? Quando eles falaram que não tinha como a gente discar diretamente para a pessoa, precisávamos ligar para uma telefonista e a telefonista é que fazia a chamada. Qual que foi o texto? Estou ouvindo. Texto 2. Isso mesmo. Professora tem um ouvido bom, né? Escuta até pela televisão ou pela internet, para vocês verem como somos. Últimos trechos dos dois textos. Vamos lá. Estima-se que todo o conteúdo da internet cabe em cerca de 850 bilhões de folhas de papel. Nem os usuários mais viciados em computador têm a resposta exata para essa questão. Esse aqui também foi do texto 2, Curiosidades sobre a internet.
E o último trechinho. Olha o que ele diz. Mas talvez a mudança mais importante da internet tenha sido transformar a comunicação entre duas pessoas que estão em lugares distantes. Antes da rede, que só começou a ser usada em 1995, a única forma de mandar notícias para um amigo era escrevendo uma carta. Qual trecho que falou, qual dos dois textos que falou sobre a comunicação entre as pessoas e como ela mudou? Tá lembrando? Isso mesmo, é o texto número 1, como fazíamos sem internet, porque a internet revolucionou a forma como as pessoas se comunicam. Então, esse trecho aqui vai ficar aqui também. Olha só que bacana! Conseguimos, com essa atividade, exercitar a nossa compreensão, aquilo que nós entendemos, aquilo que lembramos do texto. Foi bem bacana fazer essa atividade, não foi? Agora nós vamos para a próxima. Vamos, de novo, brincar de investigadores. Aí, agora, vamos para aquela parte da brincar de investigadores. Investigadores das palavras que estão nas frases, o que muda, o que não muda. Lembra que a gente já brincou um pouquinho da última aula. E sempre é importante fazer essa busca nas frases e nas palavras para que a gente compreenda cada vez melhor a língua portuguesa. Você já está com o seu caderno aí e a gente vai usar ele agora para fazer algumas atividades. Algumas você vai registrar, outras a professora vai dizer para você assim, acompanha com o pensamento. E vai ficar tudo tranquilo para a nossa aula. Vamos lá. Primeira frase. Vou colocar lá. Nem os usuários mais viciados em computador têm a resposta. Eu retirei essa frase de um dos nossos textos. Lá de uma das curiosidades que nós estudamos. Mas o que eu vou pedir para a gente buscar hoje nessa frase? Será que essa frase se refere a uma pessoa ou mais de uma pessoa? Tá pensando? Vamos ler de novo. Ó. Nem os usuários mais viciados em computador têm a resposta. Vamos buscar as pistas? Eu vou lá para a gente ir buscando juntos. Quais são as palavras que vamos dizer que tem mais do que um? E eu vou destacando essas palavras. Vou usando a lupa para isso. Primeira palavra. Os. Os não quer dizer que tem mais do que um usuário. Próxima palavra. Usuários. Se fosse um só, eu falaria usuário, mas eu estou falando de mais do que um. Então, essa palavra também me dá essa dica. Outra palavra. Viciados. Também está me dizendo que é mais do que um. Será que tem mais alguma palavra que indica que a frase fala mais de uma pessoa? Ou mais de um objeto? Vamos ver. Acho que não tem mais nada. Em computador, um só. Tem a resposta. Uma única resposta. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima frase. Olha lá. Nem o usuário mais viciado em computador tem a resposta. Agora eu estou falando de um ou mais do que um? Vamos buscar as pistas. Elas não podem faltar. Vamos olhar as palavras que indicam que eu estou falando de apenas um usuário. Olha lá as palavras. O, nem o usuário. Já dei a dica da próxima, né? Falei usuário. Mas viciado em computador tem a resposta. Vocês viram que algumas palavras não mudam? Tanto faz a gente falar de dois usuários ou mais usuários, ou apenas um usuário, a palavra computador e resposta, tem, a, mais, eles não mudaram. Mas uma coisa aconteceu. Mesmo que uma das palavras não tenha mudado, ela recebe um sinalzinho que faz diferença. Presta atenção. Olha bem as duas frases. Olha o que eu vou chamar a atenção agora. Tá vendo? Lá em cima, a palavra tem
recebeu um acento circunflexo. E embaixo, ela não tem esse acento. Esse trabalho de investigador está trazendo algumas pistas para a gente. Vamos vendo o que mais que ele vai trazer. Próxima frase. As pessoas têm computador no seu trabalho. Mais de uma pessoa, menos de uma pessoa, de quantos estou falando? Vamos lá com a lupa mágica buscar as pistas na frase. Primeira palavra, as. Se eu estou falando as, já quer dizer que eu falo mais do que um. Aí eu venho para a próxima frase, para a próxima palavra. Pessoas. Estou falando de mais de uma pessoa. Tem computador no seu trabalho. Computador eu sei que é um só e no seu trabalho é um só. Essas pessoas aqui acho que trabalham no mesmo lugar. Encontramos as pistas que falam de pessoas, mais do que um. Próxima frase. A pessoa tem computador no seu trabalho. Primeira coisa, buscar as pistas. Fala de uma pessoa, mais pessoas. Vamos ver as palavras que indicam que eu vou falar nessa frase de baixo de uma pessoa só. Né? Ó, eu falo, a pessoa tem computador no seu trabalho. Quais são as palavras que me indicam isso? A pessoa tem computador, ficou igual, no seu trabalho. Mas não acabou por aí. Vou chamar a atenção de novo para uma mudança que aconteceu aqui. Olha lá. Na primeira frase, quando se referia a mais de uma pessoa, eu usei o tem com acento circunflexo. E na frase de baixo, quando eu falo de uma pessoa, eu usei o tem sem acento. Estão pensando comigo? Estão juntando as pistas para chegar onde precisa para nossa aula? Mais uma frase. Aquelas garotas têm computador em casa. De quantas garotas que eu falo? Falo de uma? Falo de mais do que uma? Vamos para as pistas. Precisamos sempre delas. Olhar com atenção a frase. Primeira palavra da frase. O que ela fala? Aquelas. Aquelas. É mais do que uma ou uma? Ouvi? Mais do que uma, muito bem. Então, ela me dá essa pista. Próxima palavra, garotas. Garotas, estou falando em mais do que uma. Não sei se são duas, se são três, mas é mais do que uma, com certeza. Tem computador em casa. O computador diz ali que é um só e casa, pelo jeito, é uma só também. Então, olhamos essa frase. Vamos para a próxima frase para ver o que ela indica. Se é mais do que um ou um só. Presta atenção com a professora. Aquela garota tem computador em casa. A frase está exatamente igual à de cima? Leia com atenção. A de cima estava assim, aquelas garotas têm computador em casa. Nós já vimos que se tratava de mais de uma garota. E a de baixo? Vamos para as pistas da frase. Primeira palavra. Fala aquela. Aquela indica um, não é? Então, vou destacar essa palavra. Garota. De quantas garotas será que eu estou falando? Se eu falo garota, é uma. Então, ela também me indica que aqui a frase está falando de uma pessoa, de uma garota. Tem, ficou quase igual. Computador, não mudou. Em casa, não mudou. Porque eu estou falando aqui de garotas e garota. Não estou falando de casas ou de computadores, por isso que ela continua igual essa parte, certo? Mas algumas coisas mudam. Olha lá. Vou chamando a atenção para você ir construindo junto com a professora esse raciocínio e percebendo o que está acontecendo aqui.
tem. Quando está lá na frase que se refere a mais de uma garota, o tem ganhou aquele acento circunflexo, tá vendo? E quando eu falo de uma garota, o tem não tem aquele acento. Vocês estão percebendo que nós estamos construindo isso juntos? Estamos percebendo uma regularidade da língua portuguesa? Construindo uma regra, porque isso acontece constantemente. Não conseguiu perceber ainda? Não tem problema. Nós vamos tentar fazer juntos algumas atividades, vamos perceber algumas coisas juntos ainda, tá bem? Olha só. Então, cada vez que aparece numa frase que nós vamos escrever a palavra tem, que é do verbo ter. O verbo são aquelas palavras que indicam ação na frase. E quando isso está acontecendo agora, isso é presente. Na aula anterior, nós buscamos nas nossas frases as pistas que falavam se aquela ação já tinha acontecido ou se ainda iria acontecer. Nós fizemos toda uma aula sobre isso, buscando também as pistas com a nossa superlupa. Hoje, nós estamos falando apenas de ações que estão no presente, que estão acontecendo. Então, aqui também tem essas dicas. É sempre quando eu chamo a atenção para esse tem, quer dizer que tem agora. Não é que ela já teve ou que ela terá. Ela tem o computador em casa. Tá ficando mais fácil perceber? Eu acho que está. Agora, a prof vai deixar mais uma frase. Olha lá. Aquele telefone tem teclado preto. De quantos telefones estou falando aqui? Vocês conseguem perceber? Eu falei, aquele telefone tem teclado preto. Opa, professora, eu estou vendo ali a legendinha. Eu tenho que copiar essa frase? Seria bom você copiar no seu caderno. Essa aqui você pode fazer e destacar que vai ficar bem bacana. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa frase. Copiou a frase com bastante atenção e dedicação aí no seu caderno? Veja essa frase que você copiou agora. Aquele telefone tem teclado preto. Se refere a um telefone ou mais do que um telefone? Você buscou as pistas? Usou aquele seu super olhar de lupa? Tem que olhar. A professora aqui tem a lupa, você em casa tem aquele olhar bem atento para as palavras. Percebeu que ele fala de um telefone, não é verdade? Ele fala aquele telefone. Mas agora eu vou dar um desafio para você. Olha só,
ficaria essa frase se ela começasse da seguinte forma: aqueles telefones. Presta atenção, eu falei assim, ó, aquele telefone tem teclado preto. Como ficaria a mesma frase, a mesma coisa que eu quero dizer, mas eu vou começar com aqueles telefones. Tá pensando? Ótimo! Então, o que você vai fazer agora? Vai fazer a escrita e completar essa frase. Pode fazer com calma, você vai ter um tempinho para isso, tá bem? E depois nós vamos conferir juntos. O importante aqui é colocar o raciocínio em movimento, prestar atenção em algumas coisas que a professora falou, para ver se você já está conseguindo compreender o que vem a aula, o que está acontecendo nessa aula, o assunto mais importante de tudo isso, tá bem? Então, um tempinho para você preencher, para completar essa frase. Registrou tudo certinho, tentou pensar com bastante calma. Vamos ver a resposta. Tchan, tchararam. Vai ficar assim: aqueles telefones têm teclados pretos. Quais as palavras que mudaram da frase de cima para a frase de baixo? Vamos lá. Quando eu falava de um telefone e quando eu falo de mais de um telefone. Vamos buscar as pistas, as palavras. Primeiro, lá em cima estava aquele e embaixo ficou aqueles. Essa palavra eu já tinha deixado ali, então ficou fácil. Outra palavra, telefone. Ela ficou telefones. Então foi uma palavra que também mudou, certo? Até aí você fez bem certinho, não foi? Tava tudo bem, a resposta estava ali, estava bem fácil. Mas e o que você completou? Vamos lá olhar com atenção. Tem, ficou tem. Teclado, ficou teclados. E preto, ficou pretos. Mas professora, na minha frase, eu coloquei acento no tem ali embaixo. Tá certo? Corretíssimo. Olha lá o efeito. A professora não tinha falado, porque é para a gente prestar bastante atenção nisso. Aqui é que está o principal da nossa aula hoje. É perceber o uso do acento ou não acento na palavra tem.
Olha lá, então a frase ficou: aqueles telefones têm teclados pretos. E esse tem leva o acento circunflexo, porque eu estou falando de mais de um telefone. Acertou? Puxa, que bom! Errou? Não tem problema. Pega a borracha, apaga aquilo que não ficou tão certo, corrige e deixa lá o teu registro. Como a professora sempre fala, o importante é estarmos exercitando, pensando, tentando fazer as atividades. Isso é o que vai fazer diferença. Mas tem mais um detalhe aqui nessa frase. Eu também, ou você também, poderia ter escrito de forma diferente. Quer ver? Eu podia ter deixado assim, ó. Aqueles telefones têm teclado preto. Eu também podia ter deixado o teclado sem mudar ali, sem falar de vários teclados. Aqui o uso nós falamos que é facultativo. Então, ficou fácil de entender? Aqui o uso do tem com acento e do tem sem acento? Aposto que está ficando fácil. Então, nós vamos fazer mais um exercício para que isso vá incorporando na sua escrita. Próxima frase. As casas têm TV em cores. Vamos prestar atenção. Antes de registrar essa frase, vamos prestar bastante atenção nas pistas. Ó, eu vou lá de novo para a minha lupa e você aí liga toda a sua atenção. Se o pensamento fugir um pouquinho, faz o seguinte, ó. Respira, solta com tranquilidade, organiza as ideias e bora estudar. Eu estou falando de uma casa ou mais de uma casa? Olha as pistas. Eu falo as casas. Já quer dizer que eu estou falando de mais de uma. Tem. Olha esse tem como é escrito. Presta bastante atenção ali. TV em cores. Vou dar um tempinho para você registrar essa frase. Vai lá, agora é com você. Registrado, com atenção, com capricho, tudo certinho? Ótimo! A professora parece que está até vendo o teu caderno aí. Tô gostando de ver como você tem feito as atividades. Vamos agora para aquele desafio. Essa é a parte que você vai fazer, tá bem? Olha lá, como vai começar a próxima frase. Já vou dar as pistas. A próxima, nós vamos falar de uma casa. A casa, e você vai completar o restante da frase.
tá bem? Então, aqui olha as pistas já, tá bem fácil perceber quando eu falo de uma casa. Tá aqui a casa e você completa o restante. Tempo para você fazer isso. Prontinho, tudo registrado no seu caderno, tudo certo, fez a sua tentativa? Então vamos conferir agora com a professora. Então o início da frase já tinha ali, vamos ver como fica o restante dela. A casa tem TV em cores. O que mudou de uma frase para outra? Você conseguiu perceber? Primeiro, a palavra a, que eu já tinha deixado ali. Já tinha ficado essa pista, essa dica. A casa, né? Porque lá em cima eu falava as, falo a. Casas, casa. E a palavra tem. Quando eu falei de mais de uma casa, eu usei o acento circunflexo. Quando eu falei de apenas uma casa, eu não uso o acento. Agora, TV em cores fica a mesma, porque eu estou falando de uma TV e uma TV tem várias cores sempre. Né? Ficou fácil perceber tudo isso? Entender quando nós usamos o tem com acento e o tem sem acento? Você vai registrar essa regrinha lá no seu caderno. Sabe por quê? Quando você precisar usar, você volta lá e consulta o seu caderno. O caderno é um grande livro de registros de fatos importantes, de aprendizados importantes que você vai construindo. Esse caderno que você está fazendo é um grande livro que vai servir para você consultar bastante as coisas quando precisar escrever. Olha lá como ficou escrita, então, a regra que nós construímos passo a passo. Quando o verbo ter aparece na frase no presente e se refere a eles ou elas, usamos tem com acento circunflexo. A prof vai explicar mais uma vez para ficar bem tranquilo. Olha lá. Então, o verbo ali foi o que nós já conversamos. É o que se refere àquela ação. Todas as frases que nós vimos hoje falavam que alguém tinha alguma coisa, não é verdade? Que alguém tem alguma coisa, porque tinha já passou e o terá ainda vai acontecer. Por isso que ele fala aqui no presente, que é o que está acontecendo agora. Tá? Então, sempre quando estiver acontecendo, tem o verbo ter e é se referindo a eles ou elas, a mais de uma pessoa ou mais de um objeto, a gente vai usar o acento circunflexo. Agora ficou bem fácil para você perceber, né? Depois de todas essas atividades e construir. Então registra essa frase lá no seu grande livro de aprendizado, que é o seu caderno. Tempinho para fazer isso.
registro pronto. Vou deixar para vocês assim uma pequena tarefinha para desenvolverem durante os próximos dias. Coisa bem simples. Ensine a alguém a regra que você aprendeu hoje. Mostre as atividades que você fez em seu caderno e como se usa o tem sem acento e o tem com acento circunflexo. Viu? Facinho, você não vai nem precisar escrever. Ensina para alguém, mostra o teu caderno. Isso, brinque de ser professor. Tá? Vai ser bem bacana. Ensine alguém que mora com você ou alguém que você tenha contato. Se quiser, use um meio de comunicação daqueles que nós já vimos na aula para ensinar alguém sobre a regra. Já pensou que legal você poder ligar para alguém ou fazer uma chamada de vídeo, se você tiver condições, e ensinar tudo isso? Vai ser uma experiência bem diferente na sua vida. E agora, brincadeira de final de aula. Já sabem qual que é? Já lembram? É essa mesmo, a palavra do dia. Para a palavra do dia, vai rodar a nossa roleta. Ah, saiu a cor amarela. E qual é a palavra que está no nosso potinho amarelo? Tchan, tchararam. A palavra é década. Vamos primeiro retomar lá no texto para ver se a gente consegue, só lendo aquele trechinho, saber o que significa a palavra década. Olha lá com a professora. Tá lá no texto que falava sobre a televisão. Você sabia que a TV em cores chegou ao Brasil na década de 1970? Os programas eram transmitidos ao vivo. A primeira transmissão pública em cores da TV brasileira foi a Festa da Uva em Caxias do Sul, em 19 de fevereiro de 1972. Tá ali, a TV em cores chegou ao Brasil na década de 1970. Década significa... Pensou? Período de 10 anos. Isso quer dizer que foi naquele período dos anos 70 que ela chegou aqui ao Brasil. Foi um prazer imenso estar com você nessa aula. Eu te espero na nossa última aula. E digo para você, seja gentil com você e com as pessoas com quem convive. Um grande abraço.